É possível prescrever o exercício no diabetes apenas com o resultado da anamnese? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de lives Exercícios e Diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ensino o profissional de educação física a adaptar o exercício ao diabetes e apresentar o resultado positivo do exercício já na primeira aula. Essa me foi uma pergunta, né, se a gente pode aí prescrever o exercício somente com a anamnese, que me foi mandada há um tempo atrás, e eu achei assim, uma pergunta bastante interessante, porque, infelizmente, muitas vezes a gente prescreve o exercício, né, de uma maneira geral, não só no diabetes, mas somente com base em algumas informações. E a gente sabe que prescrever o exercício para quem tem diabetes é extremamente importante que a gente tenha anamnese, tanto que eu adaptei, né, eu passei a chamar, né, a anamnese de anamnese pente fino, porque na anamnese é quando a gente consegue levantar aí uma série de alterações que essa pessoa possa vir a ter, convivendo aí com o diabetes há vários anos. Então, o indivíduo pode estar convivendo com diabetes aí há 10 anos, de repente não ter nenhuma complicação crônica do diabetes, ou muitas vezes ele está convivendo há 10 anos com diabetes, seja tipo 1, tipo 2, e tem aí um monte de complicação. E muitas vezes a pessoa tem algumas complicações que elas são bastante evidentes. Então, a neuropatia periférica, por exemplo, é uma delas. A pessoa fala que sente o pé pinicar, sente bliscar, espetar, formiga, né? Tem uma série de sintomas que, se você, durante a anamnese, né, a pessoa comenta a respeito, você pergunta para ela, mas você tem diagnóstico de neuropatia periférica? Mesmo que ela não saiba, esses indicadores, eles são, sim, referentes a uma complicação crônica que já está instalada. Só que, por outro lado, a gente tem também as complicações crônicas do diabetes, que elas acabam não tendo sintoma algum, apesar de ter aí várias classificações, como é o caso da retinopatia diabética. Então, a retinopatia diabética, ela é uma complicação crônica que é bastante presente nas pessoas que têm diabetes, tanto no tipo 1 como no tipo 2. Ela tem ali várias classificações, né, sendo aí a menos grave, que é a retinopatia não proliferativa leve, e a mais grave é a retinopatia proliferativa. Então, consequentemente, dentro dessa graduação, a gente vai ter aí várias referências de conseguir ou não prescrever o exercício, em que intensidade, em que volume, para essa pessoa. Então, a anamnese é bastante importante, mesmo porque na anamnese a gente consegue uma informação interessante para a gente que vai prescrever o exercício para a pessoa que tem diabetes, que é também a hemoglobina glicada que ela tem. Quer dizer, quanto está distante de 7%? Né? Está abaixo de 7%? Se está acima de 7%, quão distante está? Porque isso aí reflete a média das glicemias que essa pessoa tem. E, consequentemente, a gente vai saber aí como fica, por exemplo, o risco, né, aumentado de fazer hipoglicemia ou não durante e após o exercício físico. A gente toma conhecimento, através da anamnese, que tipo de tratamento que a pessoa vem fazendo, né? Antidiabético oral, antidiabético oral associado com outro antidiabético oral associado com insulina, né? Muitas vezes no diabetes tipo 1, a insulina de longa duração ou de ação intermediária, né? Associada com a insulina regular ou rápida. Então, tudo isso é importante para a gente, sim, sem dúvida alguma. A gente não pode prescrever exercício para quem tem diabetes se você não tem aí a referência da anamnese. Sem anamnese é muito, muito arriscado. Porque, como eu acabei de falar, né, a gente pode pegar duas pessoas com diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, que seja, que estão convivendo com diabetes há 10 anos e uma está bem controlada, quer dizer, não tem aí nenhuma complicação crônica presente, e a outra com 10 anos também que já está todo estrupiado. Então, são situações que sim, fazem diferença. Então, a anamnese é extremamente importante. Agora, só com a anamnese, como é que eu vou fazer para prescrever o exercício? A gente sabe que para a gente prescrever o exercício para alguém, a gente vai ter a prescrição do exercício, não é uma receita de bolo, né? Ela vai estar diretamente ligada a que tipo de exercício que essa pessoa está se propondo a fazer. Né? Porque, como a gente sabe que no controle de diabetes, ou mesmo a pessoa com diabetes que vem te procurar, que esteja querendo, por exemplo, melhorar o rendimento dele, ele
tem um objetivo, ele quer fazer uma determinada atividade. Uma modalidade esportiva, por exemplo, ele já escolheu aquilo. Aí dentro disso, como a gente vai prescrever o exercício? Tendo ou não diabetes? A gente sabe que a gente tem aí uma série de variáveis que a gente vai ter que, de acordo com o objetivo que esse indivíduo tem, determinar qual vai ser a frequência semanal, qual vai ser o volume, né, a intensidade, que vão determinar aí a carga de treinamento, como é que vai ficar a periodização desse treinamento. Então a gente tem aí uma série de ingredientes, uma série de variáveis que automaticamente elas precisam ser combinadas para que a gente consiga em um determinado período de tempo trabalhar e conseguir um ótimo resultado para esse indivíduo. Agora, qual é o grande ponto aí que a gente tem que prestar atenção? Quando você prescreve exercício para alguém que você não fez a avaliação física dessa pessoa, então, por exemplo, nesse caso, a gente tem ali os dados da anamnese, você aplicou ali a anamnese, né, pente fino, que é a maneira que eu carinhosamente chamo aí, quer dizer, pegou todas as nuances aí que estão relacionadas ao diabetes e que você precisa ter essas referências para poder prescrever o exercício. Só que na hora de prescrever o exercício, com relação a volume, intensidade principalmente, nós temos aí um desafio. Porque quando nós prescrevemos com base em um teste que foi aplicado, inclusive esse teste, os testes geralmente vão ser aplicados, né, teste para a gente conseguir determinar aí o consumo máximo de oxigênio, por exemplo, ou os limiares, né, limiar aeróbio, anaeróbio, desse indivíduo, automaticamente a gente precisa aplicar um teste. E a gente sabe que existem vários protocolos, de acordo com a faixa etária, de acordo com o teste, ele vai ser um teste máximo, ele vai ser um teste submáximo. E o que vai determinar isso? Os dados que a gente consegue na anamnese. Mas você tem uma referência para prescrever o exercício. Esse indivíduo ele começou a treinar, você fez ali uma avaliação, você tem uma avaliação tanto do teste de força, por exemplo, né, fazer repetições máximas, estimar ali um RM, ou mesmo fazer o teste de um RM. Então nós temos aí várias metodologias, né, para a avaliação desse indivíduo. Quando você tem a avaliação desse indivíduo, você consegue prescrever de uma maneira a, em um mesmo período de tempo, conseguir obter sucesso. Que você está prescrevendo o exercício e está controlando, né, por exemplo, a monotonia do treino, né, o indivíduo não está ficando fazendo tudo igual, tá variando as cargas, você está controlando, né, a intensidade desses treinamentos, o volume do treino, com base em um teste que foi aplicado. Então, dessa maneira, a gente consegue garantir o resultado. Agora, se eu vou prescrever o exercício para esse indivíduo com base nos dados que eu tenho na minha anamnese, uma anamnese, geralmente a primeira parte aí da avaliação física, você certamente tem ali a frequência cardíaca em repouso dessa pessoa, por exemplo, e a pressão arterial dele. E sabe lá também se ele é hipertenso ou não. E aí como é que você vai fazer? Para prescrever o exercício somente com base nessa referência, você não tem teste e você vai prescrever a intensidade de que maneira? Através de fórmulas de predição de frequência cardíaca máxima ou da frequência cardíaca de reserva. A gente sabe que a frequência cardíaca de reserva, ela, de certa maneira, ela tem uma lógica, né, de pensamento. Então, automaticamente, o indivíduo que é mais condicionado, ele tem uma reserva maior, quem é menos condicionado tem uma reserva cardíaca menor. Então, você consegue, de certa forma, e também na fórmula entra lá a frequência cardíaca de repouso, então a gente sabe que quem é mais condicionado fisicamente tem certamente uma frequência cardíaca de repouso mais baixa do que quem é pouco condicionado. Quem é pouco condicionado tem uma frequência cardíaca mais alta em repouso. Então, com essas referências, a gente consegue talvez errar menos, mas é uma situação totalmente indireta que você vai prescrever o exercício. Então, você vai prescrever com percentuais com base em uma fórmula. E aí o que acontece? A margem de erro que a gente tem, ela acaba sendo muito maior. E se a margem de erro é maior, a chance de você, no mesmo período de tempo, não conseguir sucesso treinando esse indivíduo, e o sucesso está relacionado ao quê? Aos objetivos que foram determinados no início. Porque muitas vezes as pessoas vêm treinar com a gente, né? Isso aí eu já
já vivo há muito tempo, as pessoas muitas vezes vêm treinar. E se a pessoa quer emagrecer, ele te fala quantos quilos ele quer emagrecer. Quer dizer, sem base nenhuma, a gente não faz nenhuma avaliação da composição corporal, não faz nada. A pessoa simplesmente vê que o pessoal gosta de número redondo, né? Então fala, não, eu quero emagrecer 10 quilos, por exemplo. Então, quer dizer, através da avaliação a gente consegue sim, né, fazer a anamnese, fazer ali a avaliação da composição corporal do indivíduo e você vai colocar uma meta e vai determinar metas. Porque não adianta, né? Se a pessoa tiver 10, 20 quilos acima do peso, a gente sabe que isso não aconteceu de um dia por outro, né? A mesma situação para quem quer fazer um trabalho de hipertrofia. Quer dizer, quer fazer o trabalho de hipertrofia, não vai adiantar só treinar, ele vai ter que ter um bom controle de diabetes, senão não vai conseguir resultado nenhum. Fora isso, ele ainda tem que muitas vezes, né, dependendo do tipo de alimentação que está sendo feita, talvez fazer algum tipo de suplementação. Aí vai de acordo para cada pessoa. A prescrição do exercício ela é totalmente de maneira individualizada. Não existe outra maneira de a gente fazer. E o que vai ajudar para a gente conseguir chegar dentro daquele resultado que de uma maneira consciente, profissional, a gente conversou ali com o nosso aluno e junto com ele a gente determinou em um período de tempo a gente vai conseguir determinado resultado. Você consegue projetar o que vai ser feito. Só que para isso nós temos, quanto mais variáveis, né, nós tivermos, principalmente com relação à condição física que o indivíduo tem, para a gente conseguir fazer a periodização de uma maneira adequada, com os percentuais, principalmente de esforço e a somatória das cargas, consequentemente você consegue um resultado melhor. Agora, se você vai prescrever só com a anamnese, olha, aonde eu trabalho é uma situação muito precária, eu não tenho como fazer avaliação, não tem espaço, eu não sei fazer, não importa. Eu só posso aplicar a anamnese. Tudo bem, você vai aplicar a anamnese, com base na anamnese, como eu falei anteriormente, a gente tem algumas fórmulas que dá para você utilizar para determinar, né, principalmente aí para monitorar, né, a carga interna aí do treinamento, através, por exemplo, da frequência cardíaca, mas isso não vai garantir que você vai conseguir um ótimo resultado com esse indivíduo. Muito pelo contrário, vai, na verdade, te distanciar dessa possibilidade. Então, cada um de nós, né, nós que somos profissionais de educação física, a gente sabe, quem está em campo só sabe, para cada situação, a qual momento a gente está exposto, né, o que a gente tem. O que, independente, né, saindo um pouquinho só desse assunto da anamnese, da prescrição, algo que a gente tem que ter conosco é que não pode faltar um glicosímetro para fazer o exercício com quem tem diabetes. Isso, se você fizer isso, você está arriscando a sua carreira como profissional de educação física. Porque se esse indivíduo, por exemplo, fizer um episódio de hipoglicemia, e de repente ele passar mal na sua aula, sofrer uma queda, se machucar, a gente tem que lembrar que o responsável pela aula é o profissional da educação física que está ali. Então você que vai ser responsável por isso. Então é algo que vai entrar como uma falha sua profissional. E isso não é legal para ninguém, porque isso aí a gente sabe que a gente pode até perder a nossa licença junto ao conselho. Só que a medição da glicemia ela deve sim ser feita, sem dúvida alguma, não tem como a gente trabalhar de outra maneira. Só para isso precisa ter o glicosímetro. O glicosímetro eu preciso comprar, isso é muito comum o pessoal perguntar, não necessariamente, mas precisa ter. Então, a pessoa que tem diabetes tem que ser orientada a trazer o glicosímetro dela para fazer a medição da glicemia, para te trazer segurança na hora da prescrição. E uma coisa que é importante também para a gente é, você aplicou, fez a avaliação, você determinou, né, em que intensidade você vai trabalhar, o volume, a frequência, o modo que você vai aplicar o treinamento para essa pessoa, mas a gente tem que entender que o exercício físico no diabetes, ele é uma situação totalmente variável. Então hoje o indivíduo com diabetes que você treina ali, o seu aluno com diabetes, ele vem para treinar, você vai prescrever o treino para ele, quer dizer, você já tem o treino prescrito, mas da maneira que está prescrita, do modo que vai ser aplicado naquele dia, você sabe que certamente vai tender a manter a glicemia ou até aumentar. E aí ele vem para treinar num quadro de hiperglicemia. Então, além de tudo, a gente tem ainda que adaptar o exercício ao diabetes. É justamente por isso que existe, né, essa quantidade de lives e de vídeos que normalmente eu produzo para colocar você dentro desse mundo, né, que ele é uma situação totalmente flutuante.
Nada indica que o treino que eu estou fazendo hoje ele vai ser aplicado dessa maneira com a pessoa. Claro, se é um indivíduo que está buscando rendimento, sim, vai precisar ser aplicada a planificação do treinamento. Quer dizer, a periodização que foi feita ela tem que ser aplicada. E aí cabe a esse indivíduo, né, que tem diabetes, nesse dia que ele sabe que vai treinar numa intensidade maior, a tendência vai ser talvez manter a glicemia mais estável, ele não pode chegar a hiperglicemia. Ele tem que controlar, porque a gente tem que entender que o exercício ele vai ajudar e muito. Não tem o que a gente discutir com relação a isso. Mas nós ficamos expostos aos outros pilares do tratamento. A gente está exposto ao pilar do tratamento da parte medicamentosa e principalmente da parte alimentar. Então, tudo isso vai impactar na hora da gente fazer o exercício, a sessão do exercício. Cada sessão de exercício que a gente fizer quem tem diabetes, a gente está exposto a esses outros pilares. Então, precisa haver, sim, um trabalho em conjunto da pessoa que tem diabetes, junto conosco, principalmente quando a gente está falando de melhora no rendimento. Agora, a maior parte das pessoas que têm diabetes, geralmente eles vêm treinar justamente para melhorar o tratamento do diabetes. Ou mesmo porque está com o risco cardiovascular, por exemplo, muito aumentado. Ou está muito acima do peso. Isso a gente sabe que também aumenta a produção de citocinas, né, principalmente inflamatórias, isso aí acaba atrapalhando. Então, nessa situação, é necessário a gente adaptar o exercício ao diabetes. E vai adaptar de que maneira? De acordo com a glicemia que aquele indivíduo está apresentando naquele dia. E essa maneira que eu estou falando, né? Por exemplo, você conseguiu, o indivíduo chegou a hiperglicêmico, você vai ter que aplicar o exercício de uma maneira com o objetivo de diminuir a glicemia. Então vai ter que aplicar em uma intensidade, por exemplo, que seja moderada. Mas como é que você vai estimar uma intensidade moderada se você está partindo do pressuposto que a sua base de cálculo está sendo uma fórmula, onde a gente sabe que a margem de erro é maior? Então, você pode tanto estar errando para cima como para baixo. E isso aí impacta diretamente aonde? No resultado que você vai ter com esse indivíduo. Então, por exemplo, ele veio treinar com um quadro lá de 260, 270 de glicemia. Você tem que trabalhar para diminuir essa glicemia. E você, a referência que você tem para prescrever o treino para ele, a intensidade, a margem de erro dela é muito grande. E você aplicou um treino de acordo com a recomendação. Um treino, estou aplicando num modo que seja cíclico, com intensidade moderada. Mas a sua referência de moderada ela não está correta. E aí, qual o grande risco que a gente tem? Você pode estar errando para cima ou para baixo. E, ao invés de diminuir a glicemia, aumentar mais ainda. Então, essas situações são situações que a gente precisa, sim, ficar bastante atento. E, toda vez que nós, como profissionais de educação física, por exemplo, a situação que você está trabalhando, eu só posso prescrever com base no que eu consegui lá, através de uma entrevista, de uma anamnese, fazer a prescrição para essa pessoa. Entenda que você está assumindo todos esses riscos. Isso deve ser falado também para a pessoa. Ele tem que saber que ele vai fazer o exercício e, infelizmente, a quantidade de resultado que ele vai ter, ela pode ficar comprometida por conta disso. Não existe outra maneira. A gente precisa sim ter todas as referências que a gente precisa. Né? E de uma maneira segura. Tem que ser fidedigno aquele dado que eu tenho. Não pode ser o achismo. Né? Eu vou tentar fazer mais ou menos. Toda vez que a gente faz isso, a gente pode. Toda vez que a gente trabalha com estimativa, né? Isso aí eu aprendi na época que eu fui fazer o mestrado na parte de estatística. Então, quer dizer, se você está trabalhando com estimativa, você tem 50% de chance aí de estar errando para cima ou para baixo. Então, é uma coisa que realmente é mais complicado. Então, para responder a pergunta, um indivíduo com profissional de educação física vai prescrever para quem tem diabetes. Só tem a anamnese ela é extremamente importante. Sem a anamnese não dá para a gente prescrever. A mesma situação, não dá para a gente fazer uma sessão de exercício quem tem diabetes sem medir a glicemia. Antes de começar, você não sabe de onde está partindo. Não é? Como eu falei, da pessoa fazer hipo, ele pode também fazer um episódio de cetoacidose durante o exercício. Então são situações que a cetoacidose pode sim levar o indivíduo à morte. E a hipoglicemia também pode. Então são situações que realmente são complicadas. Não é uma coisa simples assim que a gente, não, beleza, se ele passar mal eu dou um docinho para ele. Não é bem isso. E também isso é algo que a gente como profissional de educação física tem que conhecer. Se ele passar mal, fez hipoglicemia
Hipoglicemia de qual valor? Foi uma hipoglicemia leve? Ela foi uma hipoglicemia grave? Porque vai depender dessa situação de referência para a gente saber o quanto a gente vai corrigir e suplementar com carboidrato. E que tipo de carboidrato que a gente vai dar? Né? Esse carboidrato precisa ser de rápida absorção ou não? É alto índice glicêmico ou não? Então, tudo isso vai fazer diferença. Isso a gente precisa conhecer. Então, sabe que a gente precisa conhecer. Não adianta também ficar só com base na referência da glicemia, eu vou me virando ali. Tudo bem. Para o diabetes você vai até talvez conseguir controlar. Só que o problema maior é que o resultado que essa pessoa está esperando com o exercício, a gente não vai conseguir. E infelizmente, que eu tenho tanto visto como ouvido, certas pessoas muitas vezes me procuram para conversar e comentam que foram treinar, mas eu fiquei lá, eu fiquei 2 anos treinando, eu fiz isso, mas não mudou quase nada, não tive resultado. Então ainda quando fica, que a última pessoa que eu conversei, ela ficou quase 2 anos, quer dizer, foi bastante tempo ainda tentando, porque a grande maioria não faz isso, ele vai ficar 2, 3 meses e o que não tem resultado ele vai embora. E aí o que é pior de tudo isso, a pessoa passa a acreditar que o exercício pouco vai ajudá-la. Então nós como profissionais de educação física, a gente tem sim uma responsabilidade aí bastante elevada em relação ao quanto a gente consegue com o exercício físico ajudar. E o exercício físico, eu sempre defendo muito isso, porque além de eu ter diabetes, eu vivo isso, eu testo em mim, eu testo nos meus alunos, e eu vejo é engraçado, Você vê os olhos das pessoas brilharem quando eles veem o quanto o exercício ajuda a diminuir a glicemia, e num período tão curto. Porque se ele usa o medicamento, mesmo que use insulina de ação rápida, vai ter efeito depois de 1 hora. Ele vai aplicar agora a insulina, daqui a 1 hora e meia, vai ter o pico de ação, aí que ele vai perceber a glicemia diminuindo. Com o exercício, muitas vezes em 30, 40 minutos, a gente consegue diminuir a glicemia em 40, 50, às vezes 60 miligramas por decilitro. Então é uma diferença, assim, a velocidade que a gente consegue fazer isso é uma situação que não dá para comparar. O exercício físico, quando prescrito de maneira correta para quem tem diabetes, é a Ferrari, é o carro de Fórmula 1, não tem para ninguém. Não tem, para alimentação, não tem para o medicamento, mesmo que seja aí para insulina de ação rápida. Então sempre vai ter um tempo maior do que a gente consegue com o exercício. Só que para isso a gente precisa estar, de certa maneira, respaldado. Quer dizer, todas as referências que eu estou usando para prescrever, elas têm que estarem sim de acordo, tá bom? Então, o detalhe é assim, posso prescrever lá só com a anamnese? Pode, mas assuma todas essas margens de risco, que é principalmente a de você não conseguir resultado com esse aluno que tem diabetes. Diferente, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa que tem diabetes há muito tempo, já está bastante comprometida, ele não tem, nunca fez exercício como parte do tratamento, nunca tentou fazer atividade física. Então, se for para você, de certa maneira, orientar a atividade física para ele, algum benefício vai conseguir ser visto, pelo menos no início. Com relação ao que? Ao tratamento do diabetes. Mas melhora nenhuma em relação a consumo máximo de oxigênio, ganho de força muscular, melhora na flexibilidade, principalmente aí na mobilidade articular. Isso pouco a gente vai conseguir observar. Então, isso também é importante a gente colocar qual o objetivo que esse indivíduo tem e qual situação que essa pessoa com diabetes está. Mas o que eu percebo da maneira, da experiência que eu tenho aí para escrever exercício há mais de 20 anos para pessoas que têm diabetes, é que a grande maioria, ele tem sim uma situação que às vezes já tentou, não deu lá muito certo, ou muitas vezes ele não foi orientado de uma maneira adequada, porque é comum o profissional, que a pessoa que tem diabetes inicialmente, ele tem contato, é o profissional médico. O médico, ele orienta a pessoa a pelo menos começar a fazer uma atividade física. Geralmente eles pedem para caminhar, por exemplo. Faz uma caminhada, faz alguma coisa. Isso aí ajuda a sensibilizar o receptor de insulina, ajuda a diminuir, ajudar a controle da glicemia, de certa maneira vai ajudar. Principalmente comparado com aquele indivíduo que tem diabetes e não faz exercício nenhum. Agora, quando a pessoa vem procurar a gente, que nós somos profissionais de educação física, aí sim, esse indivíduo precisa, ele vai vir com objetivo. E o objetivo nem sempre o objetivo é controlar o diabetes. Muitas vezes o objetivo, como eu falei anteriormente, ele está
com fatores inflamatórios, está com hipertrigliceridemia, por exemplo, é hipertenso. Então a gente tem que trabalhar de uma maneira para melhorar a qualidade de vida desse indivíduo e junto com isso controlar o diabetes. Tá bom? Então, respondendo lá a pergunta, dá para prescrever? Dá, mas a gente tem que assumir todos esses riscos, tudo bem? Deixa eu só ver aqui que alguém mandou, acho que alguma pergunta aqui para mim. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Professor, quanto tempo antes e depois aí seria bom medir a glicemia aí do nosso aluno, né? Do nosso cliente? Bom, obrigado aí pela pergunta. O que a gente tem que ter para a gente é o seguinte. Primeiro, antes do exercício é imediatamente antes de começar. Não tem o que falar, porque eu preciso saber quanto está a glicemia agora para saber de que maneira que eu vou prescrever o exercício. Agora, quanto tempo eu vou medir depois? Primeiro, medir imediatamente após o exercício. Porque quando você foi prescrever, como eu falei, eu dei um exemplo de estar lá com a glicemia, está em hiperglicemia. Está em hiperglicemia, você vai prescrever um exercício de uma maneira mais cíclica ou na musculação aí, usando mais métodos de por passagem, de uma maneira, né, mais moderada para o indivíduo diminuir essa glicemia. Diminuiu? A gente não sabe. Como é que você vai saber? Medindo a glicemia imediatamente no final do treino. Que tipo de treino que foi aplicado? Foi aplicado um treino que é para diminuir a glicemia? Se foi aplicado e diminuiu durante o treino, o que a gente espera que aconteça no pós-treino? Que esse processo ele continue acontecendo. Então, é de bom grado, né, de boa prática, pedir para que essa pessoa meça de novo a glicemia 1 hora mais ou menos depois que ele treinou. Para ir acompanhando isso, dependendo de quanto está no final. Porque, por exemplo, no final lá do treino, a pessoa já terminou o treino com 120, 130 de glicemia, tem que ficar atento, porque para chegar a 70 vai ser muito rápido. Então, numa situação dessa, até medir em torno de 30 minutos depois do treino. A não ser que depois que treinou, acabou consumindo lá algum alimento que tenha carboidrato, então não vai ter necessidade. Mas vai medir aí depois, 2 horas depois que se alimentou. Mas se ele terminou o treino e não comeu nada, ainda vai demorar um tempo para se alimentar, é de uma boa prática aí fazer a medição. Se for o treino diminuiu bastante, já está próximo de 100, medir aí 30 minutos depois. O treino que eu fiz naquele dia, a glicemia estava um pouco mais baixa, ou estava dentro de um padrão que eu, como profissional, julguei segura. Fiz um treino que tendeu a manter a glicemia ou até aumentar ela um pouquinho. Então a gente sabe que esse aumento momentâneo ele vai permanecer de 40 a 60 minutos, por conta dos hormônios contrarreguladores que foram liberados durante esse treino com uma intensidade maior. E o treino de intensidade maior é engraçado, porque muitas vezes as pessoas dizem, não, todo mundo, eu tenho visto muitos, né, profissionais de educação física falando, não, é só fazer o treino com alta intensidade. Mas todo aluno nosso com diabetes consegue fazer um treino com alta intensidade? A grande maioria não, né? Então, isso é algo que a gente também precisa entender. Mas vamos supor que, né, nesse nosso exemplo, o indivíduo tem uma condição física aí adequada, suportou uma carga maior de treinamento, aumentou um pouco essa glicemia, a gente sabe que pela ação dos hormônios contrarreguladores, principalmente aí o GH, né, e a própria testosterona também, então esse indivíduo ele vai tender a ficar com a glicemia entre 40 e 60 minutos, ainda um pouquinho mais alta, mas depois naturalmente vai diminuir. Pela ação da insulina ficar mais eficiente no pós-exercício, por ter sensibilizado o receptor de insulina, consequentemente o risco de hipoglicemia ele aparece. Ele não vai aparecer agora, durante o treino, muito menos 1 hora depois do treino. Só que às vezes 1 hora e meia, 2 horas depois do treino, sim, cai e cai bastante. E faz hipoglicemia, que muitas vezes até hipoglicemia grave. Então, em uma situação onde o treino foi feito, onde a intensidade, a mudança na glicemia, ela tendeu a se manter, ou aumentou até um pouquinho, 1 hora depois do treino é bem-vinda aí uma nova medida da glicemia para poder monitorar e ver aí o que está acontecendo. Nessa situação, é importante também, né, que eu pego bastante a referência do glicosímetro, porque é uma medida direta que a gente tem. O sensor, ele mede no interstício e quando a glicemia começa a mudar muito rápido, a margem de erro é maior de leitura.
Então, às vezes, no sensor, tá lá marcando que tá, sei lá, 120, 130, e no fim já tá com 70, às vezes abaixo de 70 a glicemia. Porque depende da idade do sensor, de quanto variou. Então, tem uma série de situações aí que vão impactar na leitura do sensor. Mas o sensor, ele tem as setas de tendência, e essas são de grande valia para a gente, ajudam muito. Porque você está fazendo treino, tem lá uma setinha para cima, você sabe que está aumentando a glicemia. Você não sabe o valor que está, porque o erro, né, na leitura ali do valor, realmente ele fica bastante difícil para a gente interpretar durante o exercício. Mas a seta de tendência não. Então, quer dizer, a referência qual é? Aquela glicemia que você mediu no início. É daquele valor, está com seta para cima, então está tendendo a aumentar. Você, no final do treino, mediu, passou 30, 40 minutos, viu que tem seta de tendência indicando que está caindo, pega e mede a glicemia. Não precisa esperar uma hora para isso acontecer. Então, para quem usa o sensor, as setas de tendência elas ajudam e têm ajudado bastante aí na hora da gente evitar os episódios de hipoglicemia. Muitas vezes durante o treino a gente já tem conhecimento suficiente para evitar que isso aconteça, mas no pós-treino, foi o que eu falei, a pessoa às vezes termina de treinar, ele não vai comer nada naquele momento, ele vai querer comer depois de um período, então tudo isso tem que ser monitorado. E o sensor, nesse momento, ele ajuda aí, ajuda bastante, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, então, a você que me acompanhou até agora, né? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, né? Se gostou, curta, se inscreva, né, no nosso canal e compartilhe com outros profissionais de educação física que você acredite que essa informação ela seja importante. Então, muito obrigado por ter me acompanhado até agora e lembre-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!